Se você acha que já teve um orgasmo, a verdade é que não teve. A maioria das mulheres confundem e passam a vida toda achando que já gozaram, mas a verdade é que nunca chegaram lá. O corpo dá sinais claros quando o orgasmo acontece, mas quase ninguém sabe reconhecer. Nesse vídeo você vai descobrir se já gozou ou não e uma maneira bem fácil de chegar lá. Falar sobre sexo até hoje é um motivo de grande tabu. As pessoas não gostam de falar sobre esse assunto por vergonha, por medo de ser julgado, mas não deveria ser assim. Afinal, se não fosse o sexo da nossa mãe e do nosso pai, nem aqui a gente estaria hoje. Inclusive, esse é um dos motivos que faz a mulher descobrir o prazer dela depois de anos de relacionamento. Ela tem vergonha de conversar até com seu próprio companheiro sobre esse assunto. Mas a verdade é que isso é muito importante para os dois criarem intimidade, para ter confiança, para saber o que gosta e o que não gosta e tornar esse momento prazeroso para os dois. Mas ainda hoje tem mulher que não sabe o que é prazer. Ela escutou toda a vida dela de que sexo só é bom para homem, que só homem goza, que mulher só faz sexo só para ter menino e tomou isso como verdade absoluta, sem saber que cada corpo é um corpo. E se ela descobrir quais são os sinais que o corpo dá durante uma excitação, durante uma relação sexual, isso aí vai transformar a vida dela e a intimidade com o parceiro também. Vamos começar falando sobre as principais dúvidas. Tem muita gente que me pergunta assim: doutora, eu até gosto de fazer sexo, mas tem dia que eu não tô com vontade nenhuma. Aí do meio pro fim eu acabo gostando demais. Isso é normal? Sim, isso é super normal, porque tem uma diferença entre desejo, excitação e orgasmo. O desejo é aquela vontade inicial. É aquela hora que você para assim, tô querendo ter relações sexuais, tô querendo transar. A excitação é aquela sensação que você sente quando a brincadeira já começou. Ou seja, seu seio começa a ficar mais sensível, sua periquita começa a lubrificar, você começa a sentir o corpo esquentando. E o orgasmo é aquele clímax, é aquele momento que você sente realmente mais prazer durante a relação sexual. E na maioria das vezes o desejo não é o primeiro que vem, porque a mulher tem uma coisinha chamada modelo responsivo. A gente precisa ter um estímulo para a gente ter o desejo. Às vezes precisa de um cheirinho no cangote, uma carícia, um beijo. Nosso corpo vai respondendo e querendo mais. E isso é super normal, é o prazer também. A excitação ela é diferente no homem e na mulher. No homem é bem visível, a gente consegue ver o pênis dele ereto. No caso da mulher, ela fica mais lubrificada, ela fica molhadinha. E tem algumas coisas que estimulam a excitação, que é o cheiro da pessoa, o gemido, a posição sexual e até mesmo o ambiente que ela está fazendo a relação sexual. No caso do orgasmo, é diferente para o homem e para a mulher também. E aqui tem um ponto importante de ser dito. Ejacular não é a mesma coisa de ter um orgasmo do que gozar. Por quê? Ejacular é a saída do líquido. No caso do homem, pelo pênis e da mulher, pela periquita. E o orgasmo é aquela sensação de leveza. Quando você começa a ter arrepios, pode ter uma tremedeira e até a sensação de desmaiozinho bom. No homem é muito mais fácil de você visualizar o orgasmo, porque ele acontece junto com a ejaculação. Mas no caso da mulher, nem todas ejaculam. Ela vai ter a sensação boa do orgasmo, mas somente 10% das mulheres ejaculam. E às vezes começa aquela cobrança: meu Deus, mas eu tive uma sensação tão boa, mas não saiu nada da minha periquita. Será que eu sou normal? Como eu disse para vocês, a maioria das mulheres não tem uma ejaculação visível. E quando ela acontece, pode vir junto do orgasmo ou inclusive depois. E fica difícil para ela reconhecer se é realmente uma ejaculação ou não. Tem algumas mulheres que colocaram uma pressão na cabeça, achando que para ter um orgasmo precisa ter um esguicho, que é aquele squirt. Porém, aquilo dali acontece com a minoria das mulheres e você não precisa daquele momento ali para ter a sua sensação de prazer.
Isso aí ficou muito famoso por causa dos vídeos feitos para maiores para 18, os vídeos pornográficos, e colocaram várias mulheres tendo esse tipo de orgasmo. Porém, isso aí acontece com a minoria das mulheres. Aquilo dali é uma cena montada, não é tão comum quanto você imagina. Inclusive, aquele líquido que sai no esguicho da mulher pode ser porque está acumulado, quando for verdade, claro. E no seu caso, pode ser porque ele sai de pouquinho em pouquinho. E às vezes aquilo dali pode nem ser ejaculação de fato. Pode ser a urina que a mulher estava ali com muito tempo guardado. E para a gente saber, é só se fizer um teste. Ou então se a pessoa cheirar de fato. Tem algumas mulheres que têm dificuldade para atingir o orgasmo e tem várias coisas que podem influenciar nisso. Primeira coisa é a mulher não se concentrar no momento de ter a relação sexual. A gente sabe que mulher guarda tanta coisa na cabeça. A gente fica estressada com o trabalho, com o marido, com o filho, com o cachorro, o papagaio, o gato e esquece que aquele momento ali é pra gente também. A gente precisa se concentrar para chegar no nosso ápice do prazer. O prazer da mulher também pode ser influenciado por outras coisas. Pode ser porque ela já passou por algum tipo de trauma, um abuso sexual, passou por alguma experiência ruim no sexo, transou com alguém, foi ruim, foi desconfortável, foi doloroso e a pessoa não se importou com ela. Pode ser porque ela tem uma baixa autoestima, que a gente sabe que se a gente não se dá bem com o nosso corpo, nada mais dá certo. Ou pode ser também por causa de uma falta de estímulo certo. Muitas mulheres não chegam ao orgasmo porque elas estão passando por algum tipo de corrimento, infecção, mau cheiro na periquita e podem até sentir dor durante a relação sexual sem saber o porquê. E você precisa de um corpo saudável para atingir o prazer também. Mas pode ficar tranquila porque eu tenho a solução para você. No Código Íntimo é um guia onde eu te ensino de maneira bem fácil, bem prática, como cuidar da sua periquita aí da sua casa e no seu dia a dia, para evitar esse tipo de complicação e não impedir que você sinta o prazer durante a relação sexual. O guia está no primeiro comentário fixado. Clique, acesse e venha aprender comigo. Sabe aquela história de que o orgasmo ele só acontece com a penetração? Esquece isso, porque tem vários tipos de orgasmo. E sabe qual é o mais interessante? É que o mais comum nem acontece com penetração. O mais comum é o orgasmo clitoriano, com a estimulação do seu clitóris, aquele botãozinho. Ele tem mais de 8.000 terminações nervosas, mais de 8.000 nervos, mais ainda do que no pênis. E não tem nada de anormal você sentir o orgasmo somente nessa região. É biológico, é natural da mulher, porque ele tem muito mais nervos do que os outros locais. Também tem o orgasmo vaginal, que é aquele com a penetração de fato, que é quando a penetração atinge o ponto G da mulher. E aí ela vai sentir a sensação de prazer. Tem algumas mulheres, inclusive, que têm o orgasmo vaginal e o clitoriano ao mesmo tempo. Ele é muito mais intenso. E tem gente que consegue chegar no prazer com estímulo de outros locais, como o seio, o ânus e até mesmo a mente. Tem gente que tem prazer só de usar uma fantasia ou fazer uma respiração guiada. Sim, o orgasmo mental ele é real. Moral da história, tem vários tipos de orgasmo e cabe a você conhecer o seu corpo para chegar nesse momento de prazer sensacional. A mente da mulher tem tudo a ver com o prazer. Se ela estiver estressada, com medo, desconfortável, com pressa, dificilmente ela vai chegar no orgasmo. Por quê? Ela precisa estar relaxada, precisa se sentir confiante com a pessoa que ela está tendo a relação sexual e também precisa estar conectada com aquele momento ali. O sexo ele não é corrida, ele é conexão.
Inclusive, tem muita mulher que fica anos sem ter relações sexuais. Ela pode até querer ter, ela pode sentir o desejo, mas ela espera a pessoa certa, porque ela sabe que a gente não é um botãozinho de ligar e desligar e ter relações sexuais. A gente precisa de ter uma conexão a mais com uma pessoa para aquele momento ali não ser só um momento a mais, ser um momento mágico, um momento especial. E nunca é tarde para você se conhecer e aprender a sentir o prazer. Tem mulher que vai pensar assim: ah, não, já tô velha demais, não vou inventar essas coisas agora, não. Já passei minha vida inteira tendo esse tipo de relação sexual, não é agora que eu vou mudar. Porém, a sua vida ainda não acabou, ainda dá tempo. Eu conheço várias mulheres que depois dos 45, 50 anos começaram a sentir prazer nas relações sexuais porque perderam a vergonha dos seus companheiros de anos. Elas começaram a pesquisar, falar sem vergonha o que gostavam, o que não gostavam, paravam inclusive de se preocupar com os filhos, com as coisas do mundo externo e pensavam justamente somente no sexo ali quando estavam fazendo. Eu tenho certeza que se você abrir um pouco a mente sobre a sua vida sexual e melhorar ela, a sua vida com o seu companheiro também vai mudar. Vocês podem reacender a chama, curar feridas antigas, inclusive criar mais intimidade. E sexo não é só prazer momentâneo, não. Também vale para a sua saúde. Inclusive, eu vou deixar aqui no card um vídeo que fala sobre os benefícios de gozar todo dia e eu tenho certeza que você vai adorar. Tem um mito muito comum do orgasmo simultâneo. O que é isso? Gozar junto com o meu companheiro. E vamos falar a verdade? Isso é lindo quando a gente vê nos filmes de ficção, mas não é uma regra da vida real. O homem e a mulher têm momentos diferentes para chegar no prazer. A mulher demora bem mais, o ritmo da mulher é muito diferente também. E infelizmente algumas mulheres acabam fingindo o orgasmo porque acham que tem que acompanhar o parceiro dela e acaba se frustrando no final. Mas não precisa ser assim, você não precisa fingir. E sabe o que é pior? Seu companheiro vai pensar que, não, ela chega desse jeito, eu também chego, então não vou mudar. E você vai passar a vida inteira sem ter um orgasmo. Sexo bom não é aquele que você chega ao orgasmo na mesma hora do seu companheiro. É os dois ali presentes, curtindo o momento. E às vezes um vai chegar ao orgasmo, vai gozar antes e o outro depois. E tá tudo bem. O sexo não é um cronômetro, não precisa ter um tempo específico. É realmente um momento de conexão entre os dois. Uma informação super importante de ser dita aqui é sobre a pornografia. Tem várias mulheres que assistem para se satisfazer sexualmente, sozinhas, porém esquecem que isso aí pode se tornar um vício. Além disso, causar um vício e atrapalhar a sua relação com outras pessoas, tem o problema da comparação. A mulher ela começa a ver outras com um corpo muito mais bonito, uma posição que ela não dá conta de fazer, gozando no squirt, no esguicho, e ela fica frustrada. Então, cuidado com esse tipo de prática. Se você assiste demais, dá uma pausa. E se você não conseguir se livrar disso, você pode buscar ajuda psicológica também. Chegou o momento então de você saber se realmente teve o orgasmo ou não. E existe um padrão, mesmo que seja rapidinho, existe esse padrão. E se você não se identificar com ele, é porque você não gozou. E eu te garanto, você não gozou. O orgasmo ele é dividido em fases. A primeira fase é a fase da ausência. Você começa a perder os seus sentidos. É como se você não estivesse ali naquele local. Você não sentisse mais nenhum tipo de toque. Você não escutasse nada. Você não sentisse gosto de nada. Inclusive, tem gente que coloca a música durante a relação sexual e nesse momento, na fase da ausência, não escuta mais nada. E ele dura bem rapidinho mesmo. É questão de segundos. Segunda fase é a fase do aquecimento. Seu corpo ele começa a esquentar mais. Você pode ter calor, você pode começar a transpirar, você pode ter calafrios e ela dura um pouco mais do que a fase anterior.
A terceira fase é a fase final, é a fase da contração do assoalho pélvico, dos músculos da sua periquita. No homem, as contrações acontecem e a gente consegue ver expelindo o esperma. No caso da mulher, essas contrações acontecem para abraçar o pênis. Tem muita mulher que não sente esse tipo de contração, mas elas acontecem. A quarta fase é a fase do relaxamento. É o pós-orgasmo, é aquela fase que você fica mais de boa, com soninho, preguicinha, quer mais um carinho, uma tranquilidade, uma conexão com o seu parceiro. Essa fase aqui tem uma dica importantíssima. Não é para você dormir sem ir higienizar a sua periquita. Você vai lá, faz seu xixizinho, limpa a sua periquita, mesmo que seja só com água, para evitar qualquer tipo de infecção e problema aí na sua periquita. E depois dessa dica valiosa, já se inscreve no canal para não perder nenhuma dica de saúde íntima. O sexo, ele não precisa de um orgasmo para ser bom. Às vezes você teve uma relação sexual maravilhosa e não chegou no seu ápice, mas ficou satisfeita e não tem problema nenhum nisso. E isso é saudável para você também. E se ficou alguma dúvida, deixa nos comentários que eu vou te ajudar.